Nesta aula, nós vamos começar a exibir os nossos posts na sua própria página. Então, aqui a gente tem os cards dos posts que nós colocamos na aula anterior. E agora nós vamos terminar a parte onde o usuário clica no botão em ler mais e ele é direcionado para a página onde o post será mostrado. Se eu clicar aqui em ler mais agora, tudo que ele coloca, tá vendo? É uma hashtag na URL. Isso acontece porque aqui em templates, home, index, que a gente tem aqui dentro do nosso href, que é o link que direciona o usuário para o post, é somente uma hashtag. Para que a gente direcione o usuário para o post, a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, a gente vai precisar colocar um link aqui dentro desse href que seja válido. Então, a gente vai criar um link aqui. É um link que ainda não existe, mas nós vamos colocar aqui, aliás, uma rota. E a gente utiliza a função do twig path para isso. Então, a path, a gente abre parênteses, a gente coloca uma aspa simples, porque como nós já estamos trabalhando em uma aspas duplas, a gente precisa colocar uma aspa simples aqui. E aqui eu vou colocar o name de uma rota. Essa rota ainda não existe, mas nós vamos criar ela. Então, eu vou colocar essa rota como app_post. Depois que eu coloco, para que eu consiga identificar no back-end qual é o post que eu vou ter que apresentar, eu vou precisar enviar algum parâmetro para lá. Para enviar algum parâmetro, nós vamos colocar uma vírgula aqui e nós vamos passar como segundo parâmetro um outro parâmetro, que é no caso, aqui nós vamos trabalhar inicialmente, nós vamos abrir e fechar chaves, abrir e fechar aspas simples e colocar aqui o ID, que nós vamos trabalhar com ID e também nós temos que colocar dois pontos, aliás, dois pontos é fora da aspas. Quando nós colocamos dois pontos, nós temos que passar agora o valor para esse parâmetro. O valor está em post.id. Essa daqui não é a melhor maneira de fazer isso. Nós vamos fazer nesse momento dessa forma somente para que você consiga entender algumas coisas. Essa rota ainda não existe, então nós vamos ter que criar essa rota. Como nós bem sabemos, a rota nós criamos dentro de controlador. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é criar a rota. Então eu coloco uma hashtag, abro uma chave e eu chamo a classe route. Quando eu chamo a classe route, aqui eu vou passar a rota como primeiro parâmetro. Vou chamar aqui de post barra, aqui na rota eu vou passar o parâmetro via rota. Então eu vou colocar aqui o ID. É muito importante, crucial para que funcione, que esse nome aqui, ó, o nome do parâmetro seja exatamente o nome desse parâmetro aqui, tá vendo? Seja exatamente o mesmo nome. Se não for assim, não funciona. Como segundo parâmetro da nossa rota, a gente tem o nosso name. Vou colocar aqui name aqui, e o nosso name que nós setamos lá é app_post. Vou colocar um terceiro parâmetro, que é o método, o verbo HTTP que será usado aqui, que é o verbo get. Aqui a nossa rota está pronta. Agora, toda rota, ela precisa necessariamente de um método em seu controlador. Então, vou colocar aqui public function e eu vou chamar esse método de show. Vou colocar aqui o return, que vai ser um response. Por que ele é um response? Porque, no fim das contas, ele vai retornar uma nova página twig, que é o retorno, é também uma response aqui, como você pode ver. Aqui eu vou utilizar aqui o return e vou retornar o método render, passando como parâmetro, em primeiro lugar, o caminho do template que nós vamos utilizar, incluindo o nome completo dele, e depois os parâmetros que a gente vai querer enviar para esse template que a gente vai renderizar. Então aqui o render pode ser usado como diz, porque ele está sendo herdado este método aqui de abstract controller, como você pode ver aqui. Então eu vou colocar um diz render e aqui eu vou passar a nossa view. Essa view ainda não existe também, mas nós vamos criar. Vou colocar essa view dentro da pasta post, esqueci aspas aqui. Post, pode ser aspas duplas ou simples aqui, tanto faz. Vou colocar simples porque eu prefiro assim. E vou colocar como
post.html.twig. Esse vai ser o nome da nossa view. Vou colocar uma vírgula e o segundo parâmetro é um array, que é aqui dentro desse array é que a gente coloca os parâmetros que vão ser enviados para este post aqui. Vou só abrir um espaço aqui e aqui eu poderia passar os valores. Não vou passar os valores agora. Mas e agora? Como eu estou passando aqui a rota path.pp_post_id, estou passando aqui o parâmetro id, que eu estou pegando aqui da variável post.id. Agora eu estou passando via rota, como é que eu posso passar aqui? Bom, existem algumas formas de trabalhar aqui. Eu vou começar das mais simples até a gente ir para as mais complexas. A primeira forma mais simples é a gente simplesmente passar aqui por referência. Então eu vou colocar int e aqui eu vou criar uma variável chamada id. Quando eu crio uma variável id, é importante que essa variável aqui tenha exatamente o mesmo nome do parâmetro que eu estou passando. Agora o id fica disponível para mim dentro do método. E como eu tenho o id disponível dentro do método, eu posso utilizar, por exemplo, o repository que eu estou injetando aqui em cima, tá vendo? Como você está vendo? E eu estou utilizando aqui para buscar todos os posts. Aqui eu posso utilizar a função do repository para buscar o post com base no id. Então, por exemplo, aqui eu vou criar aqui post recebe, eu vou colocar this para acessar a propriedade, eu vou colocar aqui, ó, post repository. E aqui no repository, o principal método que nós utilizamos para fazer uma busca assim com base no id é apenas o find. Quando eu uso apenas o find, o primeiro parâmetro dele, como você pode ver ali, ó, é o id. Então eu posso utilizar o find aqui e eu simplesmente passo o id. Para nós verificarmos esse dado que está chegando, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um die_dump aqui, um dd, e vou passar post. Quando eu faço isso, eu vou buscar, então, com base no id, esse post, e aqui ele vai exibir na tela um die_dump. Vamos dar uma olhada? Vou vir aqui, vou recarregar a página, como você pode ver, a rota está ainda como jogo da velha, aqui embaixo, como você pode ver, ó, tá vendo? Como asterisco não hashtag. Vou recarregar a página. Recarregou a página. Se eu colocar agora no botão, você pode ver que ele coloca a rota como post/id. Tá vendo? E assim ele vai colocando. Vou clicar em qualquer um aleatório aqui. Tá vendo? Vou clicar em qualquer um. E ele exibiu o nosso post. Então aqui a gente tem então, os dados do post, que é o título, o texto, a categoria, a data de criação, data de atualização e o ID também. Outra forma de buscar é utilizando find one by. Find one by. Essa daqui não é a melhor maneira para essa situação. Find ele tem algumas especificações, por exemplo, ele faz um cache dentro do ciclo de vida da requisição. Então, supondo que você faz um find aqui dentro de show, e aí você teria um serviço que também faz um find com base no mesmo ID. Ele, em vez de fazer do banco de dados toda hora, não, durante o ciclo de vida dessa requisição, ele cacheia esse resultado e ele simplesmente apresenta. O find one by ele não vai fazer isso. Mas, a título de informação, eu vou mostrar aqui, find one by ele é utilizado quando você tem que passar múltiplos parâmetros para buscar alguma informação. Eu posso passar ID e aqui o valor na referência desse array. Aí eu passo ID aqui. Dessa forma também vai funcionar. Se eu vir aqui e recarregar, ele funcionou da mesmíssima maneira. A partir desse momento, a gente já pode vir aqui e fazer o seguinte. Ó. A gente já pode vir aqui e a gente pode enviar esse post para a nossa view. Então eu vou colocar aqui post, que é a chave pelo qual eu vou acessar esses valores que eu estou enviando lá na minha view, post.html.twig. Vou colocar uma seta aqui para apontar para o valor, e aqui o valor será post. Dessa maneira, eu consigo acessar lá na minha view. Pois nós vamos voltar para esse método aqui, porque nós vamos refatorar e otimizar bastante ele.
Vou voltar aqui para apenas o find, para ficar melhor. Opa, escrevi errado aqui. Voltei para o find e está tudo funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui dentro da minha pasta templates e vou construir, vou colocar uma pasta. Essa pasta vai chamar post, que é onde vai ficar a nossa página que vai exibir o nosso post. Vou criar um arquivo aqui, post.html.twig. Post.html, escrevi errado ali, post.html.twig. Agora, a página que será renderizada será essa daqui. Então, por exemplo, se eu vir aqui e colocar uma chave aqui qualquer, eu colocar post, que é o nome que eu estou identificando lá no meu método controlador, e eu vou colocar title, post.title. Quando eu acessar aqui agora, era para mim acessar o valor de title aqui. Então, vou recarregar a página e o que a gente tem é o título sendo acessado. Se eu colocasse aqui post, deixa eu voltar aqui, post.text, eu vou acessar o texto desse post. Vou construir aqui a minha view, utilizando a IA para ela fazer essa view para mim, eu já retorno. Pedi para a IA construir a view aqui para mim, eu fiz alguns ajustes e eu vou explicar para você o que foi feito. Eu estou aqui ainda dentro da pasta, da página, aliás, post, dentro da nossa página post, que é que nós vamos renderizar com o método controlador show que nós construímos. Então aqui eu herdei a base underscore blog, que em base underscore blog, como você sabe, nós estamos injetando algumas coisas. Nós estamos herdando base, que é o arquivo base, onde a gente tem uma configuração que vai servir para todo o site, e base underscore blog vai ser um arquivo onde que vai servir somente para o blog, não necessariamente para o painel que nós ainda vamos construir. Então aqui dentro de body, o que eu faço? Eu faço a inclusão do nosso nav. E também aqui embaixo eu faço a inclusão do footer. Dessa maneira, todas as páginas que herdarem base underscore blog herdarão também essa estrutura. E dentro de content é onde eu vou colocar o conteúdo da página em específico. Então aqui em post eu herdo base e aqui eu tenho a página content, que é aquela que a gente criou na nossa página base underscore blog. Esse bloco title aqui, se você procurar aqui em base underscore, você vai ter o bloco title aqui. E esse bloco title aqui, ele é herdado do bloco base. Então, se você vir aqui no bloco base, você vai ter aqui esse bloco title aqui. Então, esse bloco title não é original de base underscore blog, ele é original de base, mas que também pode ser usado aqui. Então, o que eu fiz aqui? Já que eu estou mandando o post para cá, eu utilizo como título aqui na nossa aba do navegador, eu ainda não fiz um refresh, por isso que está dessa maneira, eu utilizo como título dali o próprio título do post. E aqui dentro tem um H1, onde eu coloco o título, aqui tem a data de publicação, então eu pego o post, pego com base no nome lá do nosso atributo, que aponta para o atributo do banco de dados da nossa ente, eu consigo recuperar também a data de criação desta ata e eu passo por um filtro próprio do Twig, que é o filtro date. O date ele vai organizar essa data no formato brasileiro, aqui como dia, mês e ano. Depois, dentro dessa div aqui, eu coloco o post.text, que aí ele vai exibir o texto aqui. Aqui embaixo foi colocado também um botão que vai servir para que a pessoa consiga retornar para a página principal do blog, com o título voltar para o blog, e aqui eu passo uma path, passo uma rota, um name de rota, que aponta para o controlador que renderiza a página principal do blog, que no caso é esse index aqui. Então, vou recarregar a página aqui, o nosso método está exatamente como nós deixamos, depois nós vamos melhorar isso aqui. Vou recarregar a página aqui e nós vamos ver, opa, tivemos um erro. Qual foi o erro aqui? Como nós podemos ver, nós não estamos enviando a variável categorias que é utilizado dentro de nav.html. Essas categorias eles têm que ser enviadas em todos os lugares onde nav é renderizado. E como nós estamos herdando aqui dentro de post
a base underscore blog, dentro de base underscore blog, a gente tem a renderização de nave. Então, existe uma maneira mais profissional, mas como é um pequeno projeto, não tem problema fazermos isso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui, ó, dentro do método index, categorias, esse find all aqui, vou copiar e vou vir aqui embaixo, vou pular a linha e vou colar aqui. Opa, copiei errado, eu acho, né? Deixa eu copiar de novo aqui. Vou copiar categorias, copiei, aqui, vou pular uma linha e vou colar. Agora vai funcionar. Vamos ver aqui, vou recarregar. Então, como a gente pode ver, o título está aqui. Aqui em cima ele colocou o título do blog. A nossa nave menu foi carregada perfeitamente. A gente tem aqui a data, o nosso texto. E se eu clicar aqui em voltar para o blog, ele volta para o blog. Se eu clicar em cima de qualquer outro botão, ele vai apresentar. Então, a princípio está funcionando. Como é que nós podemos melhorar? Nós vamos fazer uma pequena melhoria agora de refatoração, mas em uma próxima aula a gente vai melhorar ainda mais. Vamos fazer a nossa primeira melhoria? A primeira melhoria é, eu não preciso passar isso daqui, esses parâmetros dessa maneira. Eu posso diminuir bastante esse código e deixar ele inclusive mais seguro. Para isso, a gente vai utilizar um método chamado parent_converter do Symfony. Ele também tem no Laravel, se você estiver acostumado mais com Laravel, e ele é muito parecido. Então, se a gente vir aqui, a gente vai apagar isso daqui. Nós vamos apagar isso daqui, ó, que a gente não vai mais precisar do repository aqui dentro. E o que a gente vai fazer? A gente vai injetar a entity que a gente quer buscar o valor com base no parâmetro que a gente está passando aqui. Então, qual é a entity que a gente vai utilizar? É a entity do post. Então, a gente vem aqui, post, tá vendo? Como você pode ver, use app entity aqui, a gente vai injetar essa daqui e a gente vai passar o valor para uma variável, que é uma variável chamada post. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai resolver automaticamente. Ele vai identificar que existe um parâmetro que está sendo passado dentro desse método que está sendo injetado e ele vai fazer essa busca, ele vai fazer um find com base nesse ID e vai pegar o valor e vai passar para essa variável automaticamente e a gente vai poder utilizar. Vou recarregar aqui a página. E como a gente pode ver, continua do mesmo jeito, funcionou perfeitamente. Se eu voltar aqui e clicar em cima de qualquer outro, funciona perfeitamente. E como você pode ver, a gente simplificou significativamente o nosso método. Da próxima aula, nós vamos melhorar uma coisa que é muito importante, que é um quesito de segurança, inclusive. Aqui, como você pode ver, nós estamos passando o ID como parâmetro para uma rota principalmente pública, né? Que isso é um problema ainda maior. Então, quando nós vemos aqui, fica post barra 380, que é o ID. E não é saudável, não é indicado que você passe IDs de maneira pública assim. Então, da próxima página, na próxima aula, melhor dizendo, nós vamos melhorar isso aqui e vou mostrar como é que a gente faz isso. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like se você gostou dessa aula e se você tiver qualquer dúvida, deixe no seu comentário, qualquer comentário também, inclusive crítica, se você tiver alguma crítica, pode deixar no comentário que eu vou dar uma olhada e vou responder todo mundo. Valeu, muito obrigado!